Senhoras e senhores, é com grande satisfação que damos início ao primeiro Café com Informação do ano, uma realização do Conselho da Empresária da SIC Caxias. Agradecemos as presenças dos nossos palestrantes convidados, o presidente da SIC Caxias, Celestino Louro, e Diogo Chamum, que falarão logo mais sobre a reforma tributária, o que você precisa saber, perguntas e respostas. Saudamos a vice-presidente de Comércio da SIC Caxias, Idalice Manchini, e a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Marilete Alcati. Confiram no telão as marcas que patrocinam e apoiam o nosso Café com Informação. Neste momento, convidamos a presidente do Conselho da Empresária, Graziela Tesser, para dar as boas-vindas. Muito bom dia a todos. É com imensa satisfação e alegria que nós recebemos a todos vocês neste primeiro Café com Informação de 2024. Tradicionalmente, né, costumo dizer isso, nosso café tem esse intuito não só de trazer informação relevante, mas de reunir uma boa parte dos nossos associados, e não só associados, uma boa oportunidade também para quem não é associado da SIC conhecer a nossa casa e as nossas ações. E buscamos sempre realmente que sejam assuntos relevantes, tão relevante quanto este. A gente já vem há algum tempo, passamos aí boa parte do ano passado pensando sobre isso, né, Magda, nossa coordenadora aí do Café com Informação, pensando sobre quando seria o momento de falarmos sobre reforma tributária, ou se seria o momento para falarmos sobre isso no nosso Café com Informação. Quero saudar de forma especial o Diogo, que aceitou o nosso convite para estar aqui, ao Celestino, que está aqui hoje também, não só como presidente dessa casa, mas também para participar desse nosso painel, dessa nossa conversa, e, enfim, a todos vocês que aceitaram o convite para estar aqui. Hoje, de forma especial, também saudar a Ana Clara, que depois fará a sua apresentação, que é a nossa representante do Conselho da Empresária no concurso da Glamour, que vai acontecer agora na metade do ano. Acho que é um momento importante para nós pensarmos que, apesar de estarmos, né, no primeiro café, já estamos praticamente no mês de maio, né? Já estamos quase pagando todos os nossos impostos, ou ainda falta um pedaço, né, do tempo. Tributo e tributação é uma coisa. Eu sou da área de tecnologia, vocês sabem, né? E aí a gente tradicionalmente é conhecido porque a área de tecnologia é uma sopa de letrinha. A gente fala muita coisa em letrinhas que não dá para entender muito, mas eu sou muito solidária ao pessoal da área, né, da contabilidade, enfim, de contábeis, porque também é uma sopa de letrinha. Não é só a minha área que lida com isso todo dia. Agora a gente tem mais isso, né? IBS, CBS, o que vai acontecer, como a gente vai se comportar e que impactos isso vai ter para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Como eu sei que esse assunto é um assunto bastante extenso e eu sei que vocês vieram aqui para ouvir, para tirar dúvidas, para entender um pouco mais sobre isso, e o Diogo disse que ele passou a noite lendo as 500 novidades de ontem, né, Diogo? Então, assim, já pode perguntar, inclusive, sobre isso, né? Tudo muda bastante rápido no nosso país, não é? Então, assim, fiquem bastante tranquilos que a gente tem bastante assunto para falar hoje.
E, sabendo disso, não vou me alongar, quero só novamente dizer que é uma satisfação, em nome do Conselho da Empresária e de todas as conselheiras que estão aqui hoje, recebê-los, e já aguardamos todos vocês nos nossos próximos eventos. Seguimos com o SIC por Elas, nosso braço de capacitação, e o nosso Café com Informação, que no mês de junho, teremos o próximo, já estão todos convidados. Então, aproveitar o momento, como eu disse para vocês, para apresentar a Ana Clara Boff Zanetti, que é a nossa candidata representando o Conselho da Empresária ao concurso de Glamour. A gente já saudou a Marilete Alquati, a querida Lete, que é a presidente da Liga, e vamos aproveitar esse momento, então, para apresentar a Ana Clara a todos vocês. Ana, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Ana Clara Boff Zanetti, tenho 16 anos, estou cursando o 2º ano do ensino médio no CETEC, junto com o técnico em administração. Estou representando o Conselho da Empresária da SIC no concurso de Glamour Grow 2024. Fico muito feliz por representar essa entidade tão importante para a sociedade de Caxias do Sul, que completa esse ano seus 120 anos, juntamente com a Liga, que completa seus 40 anos, com o seu jantar de aniversário, dia 8 de maio. Queria convidar a todos para também participar do Pedágio Solidário, que acontece dia 4 de maio, das 9h30 às 2h30 da tarde, na Praça Dante Alighieri. A gente vai estar arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza. Eu queria agradecer muito a presença de todos aqui, e por me darem essa oportunidade de crescimento pessoal e também uma oportunidade de ajudar a todos e espalhar o amor da Liga por toda a comunidade. Obrigada. Agradecemos a Ana Clara e sua família por estarem participando e representando o Conselho da Empresária nesse projeto tão importante. Antes de iniciarmos nossa palestra, vamos realizar 2 sorteios promovidos pelas nossas patrocinadoras Master: Decorado Locações e Planejar Consórcios. Vamos ao sorteio. E a sortuda é a Idiane da Intral. Parabéns, convidamos ao palco a ganhadora, está por aí. Pode vir ao palco, por gentileza, junto com a proprietária da Decorado, a Rose, para a entrega do brinde. E vamos conhecer o ganhador ou ganhadora do sorteio da Planejar Consórcios. E a sortuda é Jordana Carregnato Orso, da Vita Contabilidade. Giovana? Jordana? Você está por aí? Aqui, bem. Então, vamos ao palco, junto com o consultor de vendas da Planejar Consórcios, Vinícius Negri, para a entrega do brinde.
Obrigada e parabéns aos ganhadores. Senhoras e senhores, lembramos que as perguntas aos nossos palestrantes deverão ser realizadas pelo aplicativo Slido ao final das apresentações. Você pode acessar a ferramenta apontando a câmera do seu celular para o QR Code do telão ou o que está sobre as mesas. O nosso primeiro convidado é contador, pós-graduado em contabilidade gerencial, finanças e em administração financeira, com MBA em gestão empresarial, sócio fundador da De Fato Contabilidade e Assessoria, presidente do Sescom Serra Gaúcha de 2004 a 2006, diretor de assessoramento e perícias, informações e pesquisas da FENACOM e presidente do Conselho Executivo da nossa entidade. Seja muito bem-vindo, presidente Celestino. Oi, agora sim. Bom dia a todos. Obrigado por terem escolhido estar na nossa SIC Caxias nesse início de manhã de hoje. Um bom dia especial para a nossa presidente do Conselho da Empresária, a Graziela, nosso palestrante, meu amigo pessoal, Diogo. Parabéns pela caminhada de todos esses anos, né, dentro do sistema FENACOM. Eu posso testemunhar pessoalmente a tua dedicação e o teu envolvimento com o tema reforma tributária. A Idalice, nossa vice-presidente, obrigado por estar aqui, escolher estar aqui conosco. E eu vou ficar um pouco mais com o papel político da nossa entidade, Diogo. Eu não vou tentar, faltou eu parabenizar a nossa equipe interna aqui, o marketing, por ter escolhido tão bem o tema da nossa palestra, né, Diogo? Tudo o que você precisa saber. Agora ficou fácil. Parabéns aí, agora nos deixou numa situação muito confortável. Mas, repito, eu quero me ater um pouco aos aspectos políticos da casa e como nós temos comportado diante desse tema que, para todos nós que caminhamos no meio tributário, no meio empresarial, no meio de representação, ele é um consenso de pelo menos 30 ou 35 anos, né? Desde que eu milito nesse meio, eu tenho tido e acompanhado a reforma tributária como um consenso nacional. Nós precisamos fazer a reforma tributária. E ela foi sendo construída em cima de vários pilares, e à medida que foi se aproximando o momento da aprovação da nossa PEC, nós fomos nos afastando, como bons brasileiros. A gente não perde a oportunidade de perder a oportunidade, e, mais uma vez, nós fomos nos afastando de cada um dos princípios que nos trouxeram nesses 40 anos. Construímos um texto no afogadilho, no apagar das luzes, e ouvindo relatos pessoais de muitos deputados, gaúchos ou não, a imensa maioria daqueles 400 e poucos votos, eles votaram um texto sem sequer ter lido o texto que estavam votando. As negociações estavam ocorrendo lá no Colégio de Líderes, e à medida que elas iam sendo atendidas às demandas de cada um dos feudos que existem dentro do Congresso Nacional, quem anda por lá sabe mais ou menos como é que funciona, é um ambiente eminentemente político, de trocas e de conchavos e de acordos regionais, locais, partidários e de toda natureza, se construiu então a PEC que está aí. O Diogo daqui a pouco magistralmente vai então contar tudo o que a gente precisa saber. E outra coincidência maravilhosa, né? A data de hoje, coincidentemente, é o dia seguinte à apresentação das leis complementares, enfim, de toda a regulamentação infraconstitucional da reforma. Nós estivemos na terça-feira última, lá no Instituto Unidos Brasil, que é um dos braços que nós nos valemos, nós, enquanto SIC, para podermos influenciar em todo esse processo de construção da reforma. E estivemos lá reunidos com o secretário especial, Bernard Api, e que fez uma rápida apresentação do que ele iria colocar ontem na Câmara dos Deputados. São 500 artigos, sem a gente pensar na quantidade de emendas que esse texto vai sofrer. Então, talvez, meu caro Pablo
e aproveito para te parabenizar aí todo o envolvimento que tu tem aí no nosso comitê. Eu vejo vários integrantes aqui do nosso comitê que ativamente têm nos municiado aí com causas e efeitos da reforma, né, consequências e tudo mais. O grande pilar que era, vamos simplificar o sistema. Cadê a simplificação? O Pablo tem me dito assim, presidente, a gente tinha 5 impostos, nós voltamos para 5. A gente tinha 5 coisas ruins conhecidas, controladas, e a gente tem 5 coisas desconhecidas agora. E a gente criou um tal do imposto do pecado. Não sei, mas eu não tenho pecado nenhum, Chamu, então preciso pagar. Não sei se tu tem pecado, mas enfim. Eu estou brincando um pouco para a gente entender a extensão de tudo que está por vir nas próximas semanas, próximos meses, ouvindo um pouco lideranças do Congresso Nacional também nessa jornada por Brasília. Vai haver um fatiamento de favores políticos nas relatorias, o que para nós, que deveríamos primar pelo menos, né, para não perder a segunda oportunidade da oportunidade, né, a gente seria recordista, né, perder pela segunda vez a oportunidade, se nós fomos mal na construção da PEC, então que pelo menos nós pudéssemos melhorar a regulamentação. Mas nós vamos fatiar por interesses políticos os projetos de regulamentação. Também relatar aqui a todos, nos próximos dias vai estar já no nosso site, nas nossas informações, via Instituto Unidos Brasil, nós construímos, nós tivemos de maneira muito exitosa, mais de 500 voluntários a nível Brasil. O Instituto Unidos Brasil, para quem não sabe, é um movimento patrocinado pelo meio empresarial, patrocinado efetivamente, custeado, que tem no seu centro a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O que é que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo tem procurado fazer? Primeiro, aglutinar deputados. Frente parlamentar sem deputados, sem o voto, não adianta nada. A gente vai ficar falando e não vai conquistar nada. E a Frente Parlamentar conta hoje com mais de 150 deputados, todos muito alinhados com os interesses, eu não diria empresariais, com os interesses da sociedade, né? As bandeiras que o movimento empresarial defende, no fim de tudo isso, tem a ver com uma sociedade muito mais justa, muito mais transparente, uma forma muito mais limpa de contribuir com tributos. E o IUB fez, através dessas 500 pessoas que se reuniram nos últimos 60 dias, pôde apresentar toda ou boa parte da regulamentação infraconstitucional antes mesmo que o governo, ou seja, a intenção do movimento empresarial já está lá protocolada na Câmara e, felizmente para nós, infelizmente para o governo, esta oferta que ele fez no dia de ontem terá que ser pensada como parte do projeto que nós já havíamos apresentado anteriormente. Também é importante a gente ter consciência, enquanto movimento empresarial e enquanto sociedade, que nesta jornada de perder oportunidades, observem que, vamos fazer uma figura aqui, né? Todos nós já construímos ou já reformamos em alguma medida ou a nossa casa, ou a nossa empresa, ou algo do gênero. E a construção que nós estamos fazendo é mais ou menos como se nós fôssemos definir a decoração que nós vamos colocar, essa linda decoração que nós vimos aqui na chegada, que acabou de ser sorteada aqui. Antes da gente comprar o terreno, antes de saber o preço do terreno, antes de termos o projeto da nossa casa, antes de começar a construir a casa, a gente está discutindo qual decoração vai pôr nela. Vai dar errado. Vai dar errado. Eu estou fazendo essa figura porque nós estamos discutindo qual é o tamanho da receita que nós queremos, mas nós não discutimos qual é o tamanho do Estado que nós queremos. Nós deveríamos ter feito o óbvio, que era termos dado tração total à reforma administrativa, redesenharmos o Estado que nós queremos, numa métrica de médio prazo, estabelecer aonde o Estado iria diminuir, e aí sim, aí nós iríamos prover o recurso que nós precisaríamos para suprir esse Estado. Infelizmente, um olho muito forte na arrecadação,
uma necessidade gigantesca de arrecadar e, pelo que a gente tem visto nos noticiários, uma necessidade maior ainda de gastar. Observem, também construindo consciência coletiva nossa, nós precisamos falar disso no condomínio onde nós moramos, na associação que nós frequentamos, no clube onde nós costumamos circular. Pessoal, em 2023, o Brasil queimou, destruiu 200 bilhões de reais de prejuízo. Atentem para esse número. Nós estamos nos familiarizando e banalizando o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. 200 bilhões é muito dinheiro. Tentem fazer um exercício do que significa isso no nosso cotidiano. Nós aqui do púlpito, alguns meses atrás, fizemos essa mesma correlação com a dívida do Estado do Rio Grande do Sul. E em 40 anos o Rio Grande do Sul construiu, uma dívida de mais de 100 bilhões. Pois em um ano a gente destruiu mais de 200. E é com um olho nisso, infelizmente, que nós estamos começando a regulamentação da reforma tributária. Chamum, eu vou parar de falar de política, eu tenho certeza que todos os que estão aqui, eles vieram em busca da resposta dessa chamada maravilhosa, tudo que nós precisamos saber. Mas eu não podia deixar também de dar uma satisfação para o nosso associado, para quem realmente faz o ecossistema SIC funcionar, de todo o trabalho que vem sendo feito, a presidência, a Previ, as suas diretorias, a diretoria jurídica, o comitê e todos nós. Eu não tenho dúvida, a reforma tributária tem sido um dos temas, né, Idalice, que tem consumido muito das nossas agendas, dos nossos encontros, dos nossos relacionamentos políticos. Não tem um deputado que a gente tenha relação com o qual a gente não tenha frisado e marcado essa questão da reforma tributária. Nós vamos definir, nos próximos meses, ou um ano, quem sabe, o futuro dos próximos 100 anos do nosso Brasil. 100 anos vão ser definidos em alguns meses. Se a gente errar, não vai ser fácil o conserto, tenham consciência. Lá na PEC está dito que são mais de 40 anos para que se extingua o período de transição. Então, se precisa 40 para transitar, né, Diogo? Tu imagina para a gente consertar isso tudo. Pessoal, obrigado pela paciência de ouvir um pouco de política. Diogo, que prazer te receber aqui na nossa casa. E depois a gente vai respondendo aí à medida que forem surgindo questões e dúvidas, para que a gente possa colaborativamente construir soluções. Muito obrigado. Obrigada, presidente. E para dar continuidade ao tema da reforma tributária, nosso segundo convidado é contador com MBA em Gestão Empreendedora, diretor de Políticas Estratégicas e Legislativas da FENACOM, diretor da Chamum Assessoria Empresarial, integrante da Comissão da Reforma Tributária, do Conselho Federal de Contabilidade, presidente do SESCOM RS, Gestão 2014-2018. Diogo Chamum, seja bem-vindo. Bom, pessoal, muito bom dia. Antes de saudar nossas autoridades, eu só queria dizer que é a primeira vez que eu já fiz palestra de reforma tributária pelo Brasil inteiro, já fiz brincadeiras, vocês vão me reconhecer pelo meu sotaque, aqui não precisa, eu sou aqui de Porto Alegre, vizinho. Fiz palestra em reuniões almoço, sugeri antiácido, né, porque é um assunto denso. Aqui a gente está fazendo no meio do café da manhã, vou sugerir antiácido. Agora, esta pressão e essa régua que o meu amigo Celestino e a presidente Grazi colocaram, primeira vez. Sugeri, inclusive, fecharem a porta lá, porque vai que não atenda a expectativa, o pessoal esvazia aqui o nosso ambiente.
Pessoal, brincadeiras à parte, muito bom dia, é um grande prazer estar aqui. Agradecer o convite, saudando o presidente Celestino, um amigo de longa data, presidente do Conselho Grazi, e a minha amiga Magda, a coordenadora aqui do Conselho, que me estendeu o convite e me deu a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, esse assunto, o Celestino me ajudou, ele fez uma introdução que eu faria, é um assunto muito denso, é um assunto muito político, e eu vou tentar trazer para vocês de uma maneira mais leve, mais pincelando aspectos mais importantes, porque é muita coisa. Se a gente for falar porque é uma PEC, né? Foi uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que virou uma alteração da Constituição Federal. E agora se avizinham, não é só o texto de ontem, de 360 páginas e 500 artigos. São dezenas de leis complementares que virão regulamentar a reforma tributária. A primeira fase da reforma tributária, que é essa que foi aprovada sobre o consumo. Teremos a segunda fase da reforma tributária, que é sobre a renda. Então, depois de aprovar essa alteração na Constituição Federal, tá alto, né? Nós teremos dezenas de mini-reformas tributárias a serem discutidas. A primeira lançada ontem, com míseras 360 páginas, 500 artigos, isso tudo para simplificar, evidente. Então, pessoal, eu vou tocar aqui. Estou tentando. Tá indo. Vamos embora. Bom, contextualizando, por que a necessidade da reforma? Por que esse assunto é tão antigo? Essa apresentação, a Receita Federal contesta, e eu concordo com ela. Essa quantidade de horas aqui, estimadas, realmente ela é muito elevada, a média que as empresas consomem para pagar e declarar impostos. Mas vamos considerar somente a referência, porque o parâmetro é o mesmo que aconteceu aqui para o Brasil, aconteceu para a Bolívia, para a OCDE e os países da América Latina e Caribe. O que assusta, gente? O Brasil consome quase 50% mais as empresas brasileiras, quase 50% mais de tempo que o segundo país mais burocrático do mundo, que é a Bolívia, a Super Bolívia. Se fizer uma comparação com os países da América Latina e Caribe, consome aqui, 1.500, quase 5 vezes mais tempo. E se pegar a média da OCDE, quase 10 vezes mais tempo. Então, aqui fica muito evidente a necessidade de a gente enxugar essas horas jogadas fora, esse custo Brasil, que é desnecessário e não produz nada. Então, quando a gente fala em reforma tributária, e o presidente Celestino foi cirúrgico, tem que ter a premissa básica da simplificação. Tudo que fugir da simplificação tem que saltar um sinal de alerta e ser repensado. Então, vou passar aqui uma outra informação. Essa tela também apresenta 2 mensagens muito fortes da necessidade da reforma. A primeira delas é evidente, né, que o Brasil aqui tem uma carga tributária mais elevada. É a primeira vez que eu uso essa bolinha de iluminação. Geralmente é um laser point, né? Do interior onde eu venho lá não tem isso. Bom, então nós temos ali a elevada carga tributária sobre o consumo. O que é o imposto sobre o consumo? É aquele embutido no preço, que a gente compra, tudo que a gente adquire está embutido. E a segunda mensagem é a questão da complexidade. Porque, enquanto nos Estados Unidos, para 5 itens, nós temos apenas uma alíquota, e aqui a gente está comparando, gente, uma superpotência capitalista, um país vizinho da América do Sul e um país da Europa. E no Chile, nós temos 4 alíquotas, porque a cesta básica é 0. Em Portugal, nós temos 23 alíquotas. No Brasil, nós temos 5 alíquotas para 5 produtos. Então, aqui demonstra muito claramente a complexidade do sistema tributário nacional e a necessidade da mudança. E aí nós temos 2 tipos de tributação, que eu fiz um leve comentário, mas nós temos a tributação sobre a renda, que são impostos diretos e progressivos, a gente tem os tradicionais impostos de renda, pessoa física e jurídica, e o sobre consumo, são indiretos e regressivos. Nós temos esses impostos embutidos no preço. O
que acontece? O imposto sobre o consumo ele é muito injusto, porque o imposto pago pelo magnata, ricaço, é o mesmo pago por um trabalhador de baixa renda. Exatamente o mesmo. Então, olhando no exemplo aqui, se nós pegarmos uma cesta básica, por exemplo, nós pagamos em torno ali de R$ 260 de imposto embutido. Quem paga esse imposto? É quem compra, independente de ele ganhar muito, independente de ele ganhar pouco. Então, nesse exemplo, por um executivo, um empresário, um funcionário público, qualquer trabalhador que tem uma renda de R$ 30 mil, comprando uma cesta básica, ele vai estar destinando menos de 1% da sua remuneração para pagar o imposto da cesta básica. Agora, se pegar um trabalhador que ganha um salário mínimo, ele vai estar entregando praticamente 19% da sua remuneração mensal para pagar o imposto embutido dentro de uma cesta básica, que é básica, necessidade básica. Então, aqui demonstra claramente a necessidade de mudança e a demonstração do sistema injusto que é a tributação sobre o consumo. Então, rapidamente falando sobre a tramitação, então, como eu mencionei para vocês, foi uma proposta de emenda à Constituição, número 45, originada na Câmara dos Deputados, lá em 2019, amplos debates, né, e aí se fala que se debate a reforma tributária há 30 anos, há 30 e tantos anos. Porque antes disso, né, a reforma tributária se discute desde sempre, desde que o nosso ex-governador, Rigoto, daqui, né, era líder da Câmara e discutia lá no Congresso a questão da reforma tributária. Aí foi aprovada na Câmara dos Deputados em 7 de julho, e aqui eu preciso fazer um comentário, reforçando a fala do Celestino. Dia 6 de julho, às 18 horas, 18h30, talvez, se libera um relatório com 70 páginas, se eu não me engano. Não, desculpa, 130 páginas. 18h30. Antes do meio-dia do dia 7, estava aprovada a reforma tributária. Por óbvio, todos os parlamentares e assessores leram as 130 páginas, debateram, esmiuçaram e votaram. Vocês concordam comigo? Não sou só eu que acho isso, né? E aí vem meus anfitriões aqui botar em dúvida se eu não li as 360 páginas que saíram ontem, final de tarde, para estar aqui hoje com 500 artigos. Não, gente, eu não li, não. Mas aconteceu. E aqui eu faço um outro reforço à palavra do Celestino. Gente, isso aqui é um assunto técnico. Não pode ser político. Então, quando nós temos uma discussão de como vai ser o sistema tributário nacional, e o objetivo da reforma tributária não é ficar mais fácil, é destravar a economia, é alavancar negócios, é colocar uma condição de um ambiente de negócio favorável. Então, qualquer medida adotada aqui tem que medir o reflexo que vai dar lá na sociedade, na economia. Então, eu não vou votar na reforma tributária porque eu sou a favor ou contra daquele viés político, que, infelizmente, foi o que aconteceu. Então, o debate ficou ideológico, e isso é muito ruim. Isso, a gente está aí cada um leva seus interesses corporativos, os feudos, como falou o presidente Celestino, e a discussão fica política. Mas ela tem que ser técnica. O resultado é técnico. Se a gente tomar uma medida que dê uma retração na geração de empregos, o que interessa o debate político? Interessa o técnico. A medida tem que ser favorável ao aumento de empregos, por exemplo. Mas, seguindo, aí depois foi para o Senado. No dia 8 de novembro, foi aprovado no Senado com alterações. Por sofrer alterações, volta para a Câmara dos Deputados. E aí, até convergiu um texto. Aí, habilmente, a Câmara dos Deputados suprimiu os artigos alterados pelo Senado que eram divergentes. Ao suprimir o divergente, ficou um texto convergente. O texto convergente foi direto à promulgação, não volta para o Senado e não passa nem a sanção do presidente. Então, foi promulgada no dia 20 de dezembro de 2023, se tornando a emenda constitucional 132. Então, esse é o trâmite da reforma. A partir daqui,
nós temos uma série de leis complementares que vão definir o regramento da reforma. Então, a que saiu ontem é apenas uma. 500 artigos, 360 páginas, é uma das dezenas de leis complementares que virão na sequência. Vida fácil de contadores, né? Tem um monte de colega aqui que eu já vi, mas não tem vida fácil, gente. Matéria de ontem do Correio Brasiliense, projeto de regulamentação da reforma tributária, tem 300 artigos. 300. Eu achei que eu ia trazer novidade aqui, mas já foi debatido. E são 360 páginas. Está enganado ali. Aqui demonstra rapidamente o trabalho que a FENACON fez. A FENACON é a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, na qual eu sou diretor de assuntos legislativos. E aqui nós temos o SESCOM, Serra Gaúcha, muito bem representado, inclusive pelo presidente Juliano, que integra essa nossa estrutura. Então, a gente tentou demonstrar essas dificuldades, essas questões trazidas pelo Celestino, outras tantas que nós vamos discutir aqui na sequência. Desculpa. Mais perto? Achei que estava alto. Nós tentamos levar essas questões que nós entendemos problemáticas. Afinal de contas, nós, da FENACON, representamos a operação da parte burocrática. Nós representamos as empresas que operacionalizam essa burocracia toda. E a gente quis mostrar isso para eles. Fomos ouvidos, mas talvez não conseguimos avançar no que se imaginava, né? Então, basicamente, o que é a reforma tributária? É a transformação de 5 tributos, PIS, COFINS e IPI, que são federais, ICMS e ISS, que é estadual e municipal, convertendo numa contribuição de bens e serviços no imposto de bens e serviços. E aqui, a criação do imposto seletivo. Essa é a base, acompanhada da questão de ser um sistema não cumulativo. Eu não vou usar tecniquez aqui, porque é muito chato. Mas o que é um não cumulativo? É quando a gente é uma alíquota maior, que a gente se credita das etapas anteriores. Então, se eu aplicar a alíquota de 27,5% na minha venda, eu não vou pagar imposto de 27,5% da minha venda. Eu vou pagar 27,5% da venda, menos os 27,5% dos gastos que ocorreram na cadeia, nas etapas anteriores da cadeia. Então, essa é a reforma. É isso que foi discutido. Daí isso chama de IVA, né? Imposto de Valor Agregado, que funciona no mundo inteiro, e realmente funciona bem. Mas, às vezes, eu desconfio que o Brasil não participa do mundo, porque não é possível um sistema ser tão difícil para o Brasil e funcionar no mundo. E aí o imposto seletivo, que o Celestino comentou como imposto do pecado, eu vou fazer um breve comentário aqui, até a título de ilustração. O texto da PEC fala assim: bens e serviços prejudiciais à saúde, ao meio ambiente. Ponto. Ponto. Aí a gente pode fantasiar. O que faz mal? O sal faz mal à saúde, não faz? O açúcar não faz mal à saúde? A lâmpada não faz mal ao meio ambiente? A água faz mal à saúde? Ai, que susto, sei que faz mal à saúde, eu ia parar de beber. Então, gente, gera uma margem de discussão muito ampla. E aí, claro, que se fala, quando se fala imposto do pecado, é um exagero, né? Mas quando fala em que tipo de produtos vão ter incidência do imposto seletivo, se fala bebida alcoólica, cigarro. Bebida alcoólica até a gente pode contrapor, né? Um vinhozinho, às vezes até se troca por um remédio, né? Terapêutico. Agrotóxicos. Será que o Brasil tem condição de fornecer alimento, comida para todo mundo, sem agrotóxico, tudo orgânico? Não, né? Aí, será que esses agrotóxicos vão ser taxados? Então, o prato de comida do pobre vai aumentar, o prato de comida de todo mundo. Mas aqui, como a gente está no viés de cuidar da baixa renda, vai ser aumentado. Era esse o objetivo? Então, leis complementares, vamos aguardar a regulamentação. Aqui também algumas características do novo modelo, então, que eu não vou entrar no detalhe, talvez aqui 2 questões importantes. Deixa eu sair da frente. Uma que é expressiva,
que é a arrecadação ficar no local do consumo, se chama de tributação no destino. Então, se hoje, nós aqui de Caxias, adquirirmos um bem lá de São Paulo, a arrecadação esse imposto que a gente pagou nessa compra fica lá em São Paulo. A reforma traz o seguinte, o contrário, consumiu aqui, o imposto fica aqui. Então, a arrecadação fica onde houve o consumo, sob a justificativa de acabar com a guerra fiscal. Então, se os estados não vão ficar com a arrecadação, eles vão fazer menos força para atrair empresas, né, e dar vantagens e benefícios, e assim reduzir a arrecadação como um todo. E também, uma coisa, isso é discutível, tem gente que defende, eu, sinceramente, não tenho uma opinião muito definida, porque, de repente, o livre mercado possa ser mais competitivo, mas eu não vou sentenciar nada contrariamente a isso. Mas, por outro lado, se a gente pegar esse grande crescimento dos e-commerce, né, que vende o Brasil inteiro, acaba ficando toda a arrecadação centralizada na sede da empresa. E neste formato, vai pulverizar e deixar a arrecadação conforme houve o consumo. E a outra questão é o cashback, que está faltando um H ali, que, num primeiro momento, ele é nobre, ele vem para equacionar ou para amenizar o grande problema da injustiça da tributação do consumo que eu passei para vocês anteriormente, porque bem, primeiro que cashback é bonitão, né? Nome em inglês, né? Está na moda, mas nada mais é do que devolver o imposto pago pelo trabalhador de baixa renda. Ok. É legal. O cara, naquele exemplo que a gente deu da cesta básica, ele paga um monte, aquele valor voltaria para ele, ou parte do valor voltaria para ele. Espera aí, está nervoso aqui. Iniciativa maravilhosa, justa. Agora, a efetividade disso vai chegar aonde, gente? Será que, quando o cara comprar a cesta básica, ele vai receber em cash o valor? Será que ele vai receber um Pix? Aí eu tive a oportunidade de fazer esse debate com um economista que integra lá a CECIF, da equipe do API, lá no Conselho Federal de Contabilidade. E ele deu o exemplo do Rio Grande do Sul. Não, o Rio Grande do Sul é o melhor lugar. Funciona super bem. Ele não se atentou que eu era do Rio Grande do Sul, possivelmente. Mas aqui funciona bem. A gente bota tem a devolução da baixa renda e tem aquela que a gente bota o CPF na nota e recupera uma parte do valor, né, uma parcela ínfima, né, do imposto. Quem é que pega de volta esse dinheiro do nota gaúcha? Ó, 25%. Então, gente, se aqui pessoas esclarecidas, com tecnologia disponível, não tomam a iniciativa de se cadastrar, não tomam a iniciativa de pedir o dinheiro de volta a cada 3 meses, como que um trabalhador de baixa renda vai fazer isso? Quantos % do valor a ser devolvido, de fato, será? Aqui no Rio Grande do Sul, consegui a informação que em torno de 40% do valor devolvível chega ao bolso do cidadão. 60% não. E é um número elevado. É um número elevado. Agora, vocês imaginem no Brasil inteiro, o coitado do trabalhador lá de salário mínimo, no interior do Amazonas, como é que ele vai... Ele não tem internet. Como é que ele vai pedir o dinheiro de volta? Mas é uma iniciativa... É o típico exemplo de uma iniciativa nobre, mas a efetividade dela não vai se concretizar, infelizmente. Então, gente, outra coisa importante. Como é uma proposta, é uma alteração da Constituição Federal, ela, por estrutura, ela não trata dos regramentos. Então, como a alíquota, vão vir leis complementares tratando, né, como ontem, a questão da definição da cesta básica, a definição do imposto seletivo e outros tantos regramentos virão por lei complementar. Aqui, a gente faz uma crítica, mas não uma crítica à estrutura. A gente não cobrou a alíquota definitiva na proposta da reforma, porque isso não é assim que funciona e nós entendemos. O que nós cobramos é que não houve a liberação dos estudos que levaram a concluir o ministro da Fazenda a falar que a alíquota seria de 27,5%.
Então, nós não tivemos essa informação. Isso é muito ruim, porque é uma forma de nós podermos contribuir com a discussão. Então, se estima uma alíquota de 27,5%. No material de ontem, já se falou até em 26,5%, que variasse de 25,70%, 26,80%, alguma coisa assim. Eu confesso que eu não acredito que fique inferior a 27%. E aí nós temos, então, uma alíquota estimada e algumas atividades com redução da alíquota, que são os regimes diferenciados. O que acontece? Nós já nascemos, se comprovar 27,5%, nós já nascemos com a maior alíquota do consumo do mundo. Primeiro do ranking. Que orgulho, hein? O Brasil já nasce campeão. Primeiro do ranking. Então, nós temos hoje a Hungria, que é o país com a maior alíquota de 27%. Eu não vou entrar no mérito aqui de devolução em serviços públicos, não vou entrar. Não me cabe, até porque nós não temos nem tempo. Mas o fato é que o Brasil, se comprovar a estimativa do ministro da Fazenda, vai ser a maior alíquota do mundo. Então, alguns setores de alíquota reduzida, que varia, né? Ela pode variar de até 100%. Né? Então, nós temos aí educação, são serviços básicos, que teriam redução da alíquota, e mais algumas outras atividades que trabalharam bem a questão de influência política. Né? Aqui também, tudo virá por complementação de leis, outras atividades que também tiveram redução. Aqui, sim, uma grande conquista, gente. Ó, é paliativo, profissões regulamentadas, então, o advogado, o médico, o engenheiro, o contador, o arquiteto, todos esses que têm seu conselho que regulamenta, eles vão ter a alíquota vai ser reduzida em 30%. É uma conquista, mas é pouco. Porque mais adiante a gente vai ver, trazer umas simulações, que o setor de serviço ele está numa condição eminente de oneração. E oneração elevada, porque o sistema não cumulativo, que eu falei rapidamente no começo, ele coloca a atividade do serviço sem condição de creditamento, porque eles não têm grande... A etapa produtiva não tem grandes etapas, quantidade, né? Então, não tem insumos. Enquanto que uma indústria em especial, ela tem muito mais etapas, beneficiamento, o frete, o insumo, a matéria-prima. Então, tudo isso gera crédito. A transição foi uma das grandes críticas que a gente fez e continua fazendo. Por quê, gente? É um período longo, né? Ele começa em janeiro de 26 e vai até 2033 para estar concluído. Ora, neste período aí, são 8 anos que nós vamos apurar 2 sistemas tributários. Nós vamos apurar o atual e nós vamos apurar o novo. Eu não sei, sou contador de formação e atuante, eu não sei se a minha matemática está boa, mas se eu tenho que manter o que eu faço hoje e tenho que fazer uma atividade a mais, será que vai diminuir vão diminuir as horas que eu uso para pagar e declarar imposto? Me parece que não. Então, isso aqui é um problema que a gente tem da transição, e a argumentação ela é no sentido de que é para amenizar, né? Faz um período maior para amenizar, e também para manter a arrecadação, porque há uma promessa de manter a arrecadação para estados e municípios. Só que, se no primeiro ano a gente já tem uma proporção de 1% no sistema novo e 99% no sistema antigo, né, que é o atual, uma simples regra de 3 já nos coloca o potencial de arrecadação no novo modelo. Então, isso cai por terra. E o segundo argumento foi que existem muitas empresas de porte que têm benefícios, né, que foram atraídas por determinadas localidades e ganharam benefícios, isenções, reduções. Só que esses benefícios são por décadas, né? Se fala 20, 30, 40 anos. Então, esse período também amenizaria. O que eu não concordo? Se essas empresas são exceções, nós vamos
trabalhar as exceções como regra, então todas as outras empresas nossas aqui, a gente vai ter que se colocar nessa condição para amenizar o problema das exceções. E eu não sei se vocês se atentaram. Aqui nós vamos ter 2 apurações, 2 obrigações, 2 não, 2 modelos, né, por todo esse tempo. É trabalho dobrado. Quem é que executa esse trabalho dobrado? É o contador. O contador vai ser remunerado por essas horas adicionais? Deve. Deixa eu passar aqui. Não, não é corporativismo, gente. Tá. Aqui a reforma trouxe, apesar de ela ser sobre consumo, ela deu uns pitacos aqui sobre o IPVA, ITCMD e o IPTU. Então, o IPVA, numa situação de tributar jatos, lanchas, jet ski, que hoje não é tributado, tudo bem. O ITCMD, a possibilidade de alíquotas progressivas, em muitas localidades, o ITCMD é o imposto de doação e inventário, né? Ele já são alíquotas progressivas, mas cria uma possibilidade. E aqui o IPTU, a possibilidade de atualizar a base de cálculo por decreto, porque hoje tem que, por lei, né, tem que passar na Câmara de Vereadores para atualizar o valor dos imóveis. Eu acho até justo. O que eu não acho justo é que, por um lado, se aumenta o valor do IPTU por atualização, e, por outro, a gente continua pagando o imposto do ganho de capital da inflação também e da valorização. Então, são critérios diferentes para uma mesma situação, o que eu não acho justo. Então, pontos de atenção. Um excesso de leis complementares. O start foi dado ontem, com 500 artigos e 360 páginas. A alíquota referência, que a gente não tem informações, a gente tem sinalizações. A gente não sabe qual é, então fica difícil até fazer simulações. O período de transição extenso, que acabamos de falar. Obrigações acessórias. Nós não sabemos. Para o pessoal que não é muito afeito ao tema, obrigações acessórias são aquelas declarações entregues pelas empresas para a Receita Federal das mais diversas ordens. Então, hoje, a gente já tem informações redundantes, tudo pressionado por prazos e por multas. E aqui a gente vai, além das que são feitas hoje, a gente vai ter ainda que avançar na questão de outras. Qual foi um dos pleitos que nós fizemos? Beleza, novo modelo, novas obrigações, prazo longo de transição, então que não se cobre multa por incorreções ou atraso de obrigações acessórias no período da transição. Foi um pleito que a gente encaminhou lá para o GT, para o grupo do grupo de trabalho que está fazendo essas leis complementares. E o setor de serviços, que fica onerado, e eu quero mostrar isso para vocês. Antes disso, há uma promessa de não aumento da carga tributária. Agora, vamos retornar um pouquinho. O que é a carga tributária? Carga tributária é tudo que se arrecada dividido sobre o PIB. Todas as riquezas geradas no país. Isso é a carga tributária. Hoje gira em torno de 33% a 34%. Então, do PIB brasileiro, 33% a 34% é a carga tributária. Legal, é o que se arrecada, né? Então, a promessa é que isso não vai aumentar. Agora, a forma para chegar nela é que vai distinguir. E eu vou fazer aqui uma ilustração para ficar bem didático. Eu tenho 3 torneiras, serviço, comércio e indústria, descarregando 34% de arrecadação. Diante do modelo da não cumulatividade, que eu falei para vocês, pelo fato do serviço usar a mesma alíquota do comércio e da indústria, e não ter os mesmos direitos a créditos, não ter as mesmas condições de crédito, ele vai acabar pagando mais. Então, o serviço, serviço, indústria e comércio. E a indústria, como é uma mesma alíquota e vai ter uma série de créditos, então, possivelmente, ela vai ter uma redução. Então, a gente aperta, diminui aqui a vazão
da torneira da indústria, do comércio talvez mantenha, e aumenta o do serviço. Vai continuar descarregando a mesma carga tributária de 33% a 34%. Então, eu concordo, eu entendo e vou acreditar que não vai aumentar a carga tributária. Agora, a forma que essa carga tributária vai ser composta, aí sim, aí vai ter uma alteração expressiva, e é isso que eu quero tentar mostrar para vocês. O Simples Nacional também, aqui é um ponto importantíssimo, porque se nós tirarmos os MEIs, 70% das empresas no Brasil são do Simples Nacional. O Simples Nacional, num primeiro momento, ele não fazia parte da reforma tributária. E a gente, se colocar os MEIs, 99% das empresas no Brasil são Simples Nacional. Aí fazia toda uma discussão de reforma tributária para 1% das empresas no Brasil. Toda essa discussão. Mas daí o Simples entrou porque ele ia entrar indiretamente. Na realidade, o Simples ele pode optar por fazer o modelo da reforma. Por quê? Por questão de geração de crédito. Se hoje uma empresa do Simples a começar a reforma lá em 2026, ele permanecer como está, ele vai gerar um crédito proporcional nas suas vendas. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um escritório de contabilidade, por exemplo, porque a outra questão da reforma é que o de crédito amplo, outras despesas que não exclusivamente são insumos da operação vão gerar crédito também. Então, se eu sou do Simples Nacional e emito uma nota para uma empresa, dentro daquela guia do Simples, a gente tem 5 tributos. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, tem mais, né? IPI, ICMS e SSQN. Então, nós temos o imposto de renda, e mais a Previdência Social. Imposto de renda, contribuição social e a contribuição previdenciária não geram crédito, isso não está na reforma. E os outros tributos geram crédito. Então, arredondando, se eu pago 10% de imposto, eu vou gerar 5% de crédito, porque a outra metade não são impostos, são tributos que não contemplam a reforma, não estão contemplados na reforma. Então, as empresas do Simples elas vão ter 2 opções. Ou elas permanecem como estão e não geram crédito integral. Então, nesse exemplo que eu dei, vão gerar crédito de apenas a metade. Então, vamos trazer para números. Eu prestei um serviço de R$1.000. Se eu estou no Simples, pagando uma alíquota de 10%, a grosso modo, eu geraria um crédito de R$50, 5% dos 1.000. Aí, se tiver uma empresa que não é do Simples, ela vai prestar esse mesmo serviço de 1.000 e vai gerar um crédito de R$275, que 27,5%, que é a alíquota do IBS e da CBS. Então, para não ficar sem competitividade, foi dada a opção para as empresas do Simples aderirem ao novo modelo. Se elas aderirem ao novo modelo, elas vão gerar o crédito integral. No entanto, elas vão apurar 2 sistemas. O Simples, com imposto de renda, contribuição social e contribuição previdenciária, e o novo modelo. Então, apurarão 2 modelos para poder não ficar sem competitividade no mercado. Isso simplifica? Isso diminui horas de trabalho? Não. Ou elas permanecem como estão e geram um crédito menor. Gente, depois vocês perguntem, tá? Vai ter espaço para isso. Eu sei que esse assunto é técnico. Então, a grosso modo, como é que está meu tempo? 5 minutos. Então, a grosso modo, se fizer uma simulação, pegar uma empresa prestadora de serviço do presumido, que paga uma alíquota de 5%, que é o máximo, essa empresa, hoje, ela paga 17,5% de tributos. Se essa mesma empresa, com a reforma, ela vai continuar pagando aqui o imposto de renda e a contribuição social no modelo antigo, e os tributos que vão estar dentro da reforma pelo outro modelo. Considerei, como tudo gera crédito, eu considerei que dos 100 mil de faturamento, 40%
se refere à folha de pagamento em encargos, ou seja, isso não gera crédito. E os outros, e mais 20% é o que sobrou, é o resultado, é o lucro. Então, eu considerei que 40% do faturamento da empresa são despesas ou insumos que geram crédito. Super conservador, super bonzinho. Mesmo fazendo isso, por que eu preciso dessa informação aqui, gente? Não, não é isso. Por que eu preciso dessa informação? Pelo sistema da não cumulatividade para poder gerar o crédito. Então, se a gente tem um faturamento de 100 de uma empresa do Simples, de uma empresa do Presumido hoje, paga 17,5%. Com o novo modelo, com essas premissas que eu coloquei para vocês, vai a 25%. Ou seja, um aumento de 7,8 pontos percentuais, que representa um aumento de quase 45%. Cálculos estimados, tá bem? Só que o modelo da reforma fala em cálculo por fora. Isso aqui é meio chato, é complicado até para nós contadores, gente. Mas o cálculo por fora é que nem é nos Estados Unidos, por exemplo, que tem aquela taxa acima do preço. Então, tem o valor do bem e do serviço, o imposto está além, ele não está embutido. Então, eu tirei ali do faturamento, olha, tanto que ele diminuiu, os impostos embutidos, e o cálculo vai dar, aqui continua os mesmos 17,5%, e aqui passa para 25,19%, um aumento de 43%. Da carga para a empresa de serviço. O Simples Nacional, usando o mesmo raciocínio também. Então, aqui uma empresa de 100 mil de serviço do Simples hoje paga 13%, e com a reforma pagaria 23%, um aumento de 77%. No mesmo raciocínio do cálculo por fora, onde o faturamento ele é reduzido em função dos impostos embutidos, os 13% sobem para 21,65%, um aumento de 66%. São cálculos estimados, mas com o conceito da reforma. E aí, gente, o que fazer? Ó, eu vou aceitar rezar eu aceito. Agora, chorar, desesperar, não. Gente, assim como o Celestino falou, a gente está passando por um momento único para as nossas empresas. Isso que a gente está passando não vai mais acontecer por décadas. E a gente está num momento de decisão. Eu falei aqui, rapidamente, a questão do Simples, que vai ter uma opção para fazer. As empresas do Simples têm que fazer uma opção. E a opção ela é de exercício, ela é anual. Mas as empresas que não são do Simples vão ter também que mapear os seus clientes para saber quais geram crédito e quais não geram. Então, esse momento que eu digo é o período de opção ou de mapeamento até o início da transição, que é em janeiro de 26, empresários e seus assessores contábeis terão que andar de braços dados para amenizar esta mudança, ou talvez se beneficiar desta mudança. Então, vocês têm que entender que teremos uma decisão para tomar, essa decisão trará consequências econômicas e monetárias, porque uma decisão mal tomada pode gerar alguns milhares de reais engordando os cofres públicos, né, indesejadamente, pelo menos para nós, né, que não queremos gastar. Então, o momento é ímpar. Então, a gente está fazendo um trabalho muito forte com a classe contábil para capacitação, e a classe contábil poder dar o suporte para os empresários tomarem as melhores decisões. Não é uma decisão do contador, o contador é um apoio, o contador é um braço estratégico, mas o empresário tem que se envolver nessa decisão. Porque, gente, é um momento, de novo, ímpar, que nós não vamos ver nas próximas décadas. E claro, a gente pode até reverter. Eu optei errado em 26, em 27 eu vou trocar. Pode, perdeu dinheiro. Eu posso, em 26, começar a entender meus clientes, quais que geram crédito. Pode, vai perder dinheiro. E a gente não gosta de perder, principalmente o pessoal da Serra aqui, né, que
Mas gringo não gosta de perder. Então, não tem porquê. O momento é agora e é único para nós. Rapidamente, falamos até agora da reforma tributária sobre consumo, a primeira fase, essa que foi aprovada e que estão saindo as leis complementares. Teremos a segunda etapa da reforma tributária, que vai tratar sobre renda e patrimônio, vai falar muito fortemente da atualização da tabela do imposto de renda para pessoa física, que é um pleito muito antigo, hoje defasada já em 150%, e para fazer isso vai acabar tributando dividendos, que é um problema que nós temos, e aqui eu quero sublinhar que a tributação dos dividendos, ela vai acontecer, são argumentos muito fortes de parte do governo para implementar, porque o primeiro argumento é o seguinte, não, a exceção de Brasil e Estônia, todos os países do mundo tributam os dividendos, é verdade? Então, aí a gente já está fragilizado. E a segunda é que no Congresso há uma dinâmica do Robin Hood, há uma dinâmica de tirar dos ricos e dar para os pobres, e se entende que dividendos é coisa de rico, apesar de microempresa também entregar dividendos. Então, o que eu quero subsidiar vocês por uma argumentação sobre a tributação dos dividendos? Hoje, nós somos isentos dos dividendos, do imposto sobre dividendos, porque lá em 1995, com vigência em 1996, muitos aqui não nascidos ou não atuantes na época, mas foi criada uma contrapartida para isentar os dividendos. E o nome chama adicional de imposto de renda, que existe até hoje. O que é pior, existe com os mesmos parâmetros, como se na Dinamarca vivêssemos, sem inflação. Então, adicional do imposto de renda, para quem não é afeito ao tema, todo o lucro que a nossa empresa teve, acima de o que exceder a R$20 mil no mês, se paga 10%, ponto. Então, se eu tive um lucro de R$100 mil no mês, eu vou pagar 10% de 80 mil, 8 mil vai para a guia do imposto de renda. Então, este adicional, ele que foi a contrapartida para isentar os dividendos. O adicional permanece, e o adicional está congelado nos 20 mil desde 1996, ou seja, pagando imposto sobre inflação também. E aí, gente, importante essa questão, acho que é a questão central da discussão. Nós tivemos no governo anterior, do Bolsonaro, do Guedes, uma proposta também no mesmo sentido. Só que ela começou com uma alíquota de 20% sobre os dividendos para todo mundo. E as negociações e a atuação de entidade e também trabalho aí da sociedade como um todo, a gente conseguiu baixar a alíquota de 20 para 15, conseguiu isentar micros e pequenas empresas, inclusive as que não são do Simples, tem empresas que faturam até 4.800.000 e não estão no Simples. Então, essas conseguiram ser isentadas até R$20 mil por mês. Então, houve um avanço. E as empresas que não são do Simples, presumido e real, teriam redução nas suas alíquotas de imposto de renda de 15 baixaria para 12,5 e de 10 do adicional do imposto de renda para 7,5. Então, uma redução de 5 pontos percentuais. Foram avanços que se conseguiram, que agora estão escanteados, passa a régua, zerado, começamos do zero. Eu não sei se eu estou curioso ou assustado com o que vai vir. Segundo o ministro Haddad, o texto está pronto. Inclusive, ele, na reforma tributária da primeira fase, previa um prazo de 90 dias da promulgação, do dia 20 de dezembro, para apresentar o texto da segunda fase. E ele simplesmente disse, não estou a fim de apresentar. Não vou apresentar porque não tem penalidade. E eu não quero misturar as discussões. E parece que agora o texto está pronto e ele deve apresentar para o Congresso. E aí me dá um friozinho na barriga para ver o que vem. Mais uma briga. Gente, era essa a mensagem. Fico aqui à disposição para os debates. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigada, Diogo. Convido ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Louro, e a presidente do Conselho da Empresária, Graziela Tesser, para as perguntas.
Agora tu aprendeu tudo, Celestino. Diogo, obrigada. Eu gostei bastante da tua apresentação, mas eu não gostei de nada do que tu falou, mas isso é só uma opinião pessoal. Assim, não dá para chorar, tu falou, né? Tu tirou a primeira alternativa do que fazer, tu já me tirou ali no comecinho. Mas, enfim, a gente tem que lidar com isso efetivamente e começar a se planejar, né? E aí, dentro disso, deixa eu aproveitar, presidente, começar aqui com as perguntas, porque uma das perguntas é nesse sentido, né? Quais as medidas gerenciais e administrativas que o empresário deve adotar para que o seu negócio não seja deficitário? Excelente. Esse é o coração do nosso momento de hoje, né? É trazer esclarecimentos, informações para tomadas de decisões. Às vezes, as decisões a serem tomadas não são hoje, não são amanhã. Temos aí o período de transição, né, gente? Então, nós temos o ano de 2024, 2025 para conhecer, para se preparar. Então, nós precisamos passar um raio-x no nosso negócio, mapear. Claro, gente, isso sempre com o contador, com a assessoria contábil, que é quem detém as informações. Então, a gente precisa entender o nosso negócio. Primeiro, estamos no simples? Segundo, quem são nossos, sim ou não? Quem são nossos clientes? Eles precisam de crédito? Sim ou não? Terceiro, quem são os nossos fornecedores? Eles nos geram crédito? Nós precisaremos de crédito? Então, vai um pouquinho além de uma alíquota. Quer dizer, vai muito além de uma alíquota. A alíquota é o parâmetro, mas a composição do cálculo ela depende do fornecedor e depende para quem a gente vai vender também. Então, essa é a complexidade, Grazi, e é isso que a gente precisa estar muito ciente, porque vocês imaginem, a gente tem o nosso maior fornecedor, eu vou resgatar o exemplo que eu dei antes, nosso maior fornecedor está no Simples Nacional e nos gera um crédito de 5%. Aí nós compramos por mês dele R$100 mil. Ele vai nos gerar um crédito de R$5 mil. E o concorrente dele, que não está no Simples, vai aderir à reforma, ou está obrigado a aderir ao IBS-CBS, vai gerar um crédito de R$ 27.500 na mesma compra de 100 mil. Gente, é muita coisa. Isso eu estou falando um exemplo de um maior fornecedor, podem ser pequenos fornecedores que a gente vai jogando pelo ralo alguns milhares de reais de imposto fora. Então, é isso que tem que ser feito. Mapear o negócio, entender onde está situado na questão tributária e onde está situado na questão mercadológica, fornecedor e cliente. Então, este é o caminho e é o único. O resto é a gente deixar escorrer alguns valores aí dos nossos cofres. Celestino, quer complementar? Eu somaria isso, Diogo. Eu penso que todos nós aqui, em alguma medida, nós misturamos aqui, a partir da tua apresentação, da minha fala inicial, uma série de sentimentos, né? Um pouco de revolta, um pouco de insatisfação. A Grazi mesmo disse que não gostou. E nós temos duas coisas que a gente pode fazer com isso. Ou a gente assume o negacionismo, nega que esse negócio vai acontecer, não é comigo, eu viro as costas para tudo isso, e o desastre vai ser evidente, né? Ou a gente faz exatamente esse processo que tu propôs, ou seja, não adianta a gente negar, isso é um fato, e a gente precisa lidar com ele. Como que a gente vai lidar? Numa via é buscar informação, é buscar entendimento, é buscar conhecimento, e na outra via, reforço o que eu falei no princípio, é gerar influência onde a gente puder, para que minimamente, na regulamentação a gente consiga amaciar um pouco os efeitos disso tudo. O sentimento que eu tenho, e reforçado pela tua apresentação, tá, Diogo? É que toda essa construção foi feita com uma ideia nova, maravilhosa, mas com a cabeça antiga. Para cada solução que a gente encontrou na reforma tributária, encontrou umas 4, 5 formas de complicar tudo isso. Ninguém perguntou quanto custa administrar um cashback. Pessoal, nós somos gaúchos.
prestem atenção nos meios de comunicação. Eu não sei se a campanha ainda está no ar, mas até poucos dias ela estava no ar. O governo do Rio Grande do Sul fez propaganda de que estava devolvendo R$400 por ano, e aparecia lá uma senhora feliz da vida, que, inclusive, ela fazia essa frase: os meus problemas acabaram. Me lembrou o Chaves. Alguns de nós aqui tivemos na nossa juventude o Chaves, que era o nosso ídolo, muito bom. Ela recebeu R$400 por ano. Pessoal, quanto custa para a sociedade administrar essa bagunça toda? Quanto nós botamos de dinheiro para devolver R$400? E quando eu faço esse apelo, eu quero me distanciar um pouco do profissional, do empresário da área contábil, e procurar pensar com a nossa cabeça de brasileiro. Quando nós criamos burocracia, quando nós dificultamos a vida do empresário e do investidor, quando nós encarecemos o nosso produto com custo Brasil, nós estamos deixando de competir. E aí, Dalice, a gente fala assim: o chinês vem aqui e vende qualquer porcaria por $50. Pessoal, ele não tem custo Brasil, é muito simples. Por que é que eu compro um vinho, apreciadores de vinho aí, vindo daqui ou de acolá, que custa 30%, 40% a menos? Custo Brasil. Então, quando a gente nega, nas duas mãos, nega o conhecimento e nega a influência, nós, sociedade, estamos admitindo: eu quero pagar esta conta, que eu referi também no princípio, de mais de 200 bilhões em um único ano. Eu aceito pagar esta conta. Deixa eu complementar, eu acho super importante essa colocação do Celestino. A origem dessa discussão e deste texto era bem melhor do que isso, então piorou. Então, nós tínhamos, em vez de ter 5 tributos passando para 3 diretos, nós tínhamos passando para apenas 1, era um imposto só. E esta alíquota de 27,5% sugerida era de 25%. O que mudou? O fatiamento. Começaram os setores da sociedade fazerem as suas negociações e tendo seus benefícios, suas conquistas. E aquele velho ditado, o almoço grátis, se alguém não vai pagar, bota na conta de outro. Então, bota na conta do geral. E aí, por que o texto melhor não passou? A questão é por exemplo, de um único imposto. Porque os estados e municípios começaram a fazer lobbies, e eles têm uma ascendência muito forte, porque são todos legisladores, executivos, né? Então, todos parlamentares, colegas de partido, colegas de bancada, então tem uma força muito forte lá em Brasília. E aí se disse: não, um só vai ficar complicado, a gente vai perder a autonomia, a gente não vai ter a gerência sobre os nossos tributos, e aí se conseguiu separar, quer dizer, por um interesse local, né, o interesse de governos municipais e estaduais, Brasil inteiro, né, gente, não estou falando do nosso aqui, se piorou o sistema tributário nacional. Grazi, se tu não segurar, nós vamos falar até as 4 da tarde. Tem um monte de pergunta aqui. Eu só quero, antes de colocar uma outra pergunta aí, Grazi, dar um pouco de ênfase para uma outra jabuticaba, né? Só tem no Brasil, é só aqui que existe isso, e que, pelo menos na minha fala inicial passou, eu acho que tu também não tocou nisso, né, Diogo, que é o tal do comitê que vai gerenciar esse negócio. Observem que nós temos hoje 3 instâncias de administração tributária no Brasil: uma instância municipal, uma instância estadual e uma instância federal. A gente está criando uma 4ª instância, um comitê, que vai ter 54 membros, cuja indicação será política, obviamente, não haverá eleição para isso. Não sei quais os critérios vão ser estabelecidos para isso. A gente não tem muito claro, né, Pablo, qual é a extensão dos poderes desse comitê, ou seja, ele vai, então, ter mais poder do que o Congresso Nacional, do que a sociedade? Ele vai ter menos poder? Ele vai se sobrepor à Receita Federal, Gilson? A Receita Federal vai ter que sofrer interferência de uma fiscalização municipal, porque ela não foi extinta. A fiscalização de tributos do município continua ativa. E a do Estado?
Nós vamos, então, receber 3 fiscalizações nas nossas empresas, mas a interpretação da Receita Federal, que é reconhecidamente a mais bem equipada e mais bem estruturada e muito melhor organizada em termos de conceitos e de temática, ela vai sofrer a influência da municipalidade, é isso? Então, se você tiver uma empresa, e tem inúmeros exemplos disso, né? No lado direito da rua é o município A, no lado esquerdo é o município B. O entendimento do município B vai influenciar, então, na tributação? Como será isso? Perguntas, né, que a regulamentação terá que esclarecer ao longo do tempo. E a sociedade, repito, nós temos que ter influência nisso. Supera, senhoras e senhores, 54 pessoas, 27 indicadas, uma por estado, e 27 indicadas por 5.400 e não sei o que municípios, por algum critério subjetivo, vão compor esse comitê e nos próximos 100 anos vão definir os rumos da nossa vida. É só um comentário. Vai ser só um comentário. Eu vou ter que parar vocês dois aqui. Sim, sim. É uma promessa. Não, há uma previsão de legislação única. Então, nós teríamos uma única legislação estadual dos 27 estados da federação e nós teremos, ao menos, uma legislação dos 5.570 municípios. Esta é o que está previsto. Então, o comitê gestor, sim, ele vai gestar, né, sobre a questão, tudo que está abaixo da lei, mas existe uma legislação única. E isso é uma das poucas coisas que a gente tem que louvar e que é positivo. Era o combinado, né? Diogo, tem umas perguntas aqui que dá para responder papum. Então, vamos nelas primeiro para não deixar sem resposta. Não, não é sim ou não, é o número. Não, pode ser sim ou não. Diogo, vai ter taxação sobre o lucro das empresas? Neste primeiro momento, não foi tratado disso. Isso está previsto na segunda etapa da reforma que eu comentei no final. Referente aos dividendos, a tributação vai ser na distribuição ou no pagamento? A gente não existe texto. Se entende que seja na distribuição. Então, gerou o valor, gera o débito também do imposto, gera a provisão do imposto. Na tua opinião, qual a alíquota do ITCMD? Quantas horas nós temos? Nós temos 5 minutos. Nós não temos alíquota ainda. Isso sim é uma gestão dos estados. O que se comenta e se ouve falar do governo federal? Que o inventário tem que ser taxado porque é um presente. Não é esse termo, né? Mas eu estou traduzindo. Então, se fala em até 30% de uma alíquota de TCMD, que hoje está no limite de 8%, se eu não me engano. Então, 30% é mais ou menos assim. Faleceu o nosso patriarca, e nós, a partir deste momento, nós ganhamos um novo irmão. 30% vai dividir conosco, conforme o tamanho da família, é o irmão até primogênito, mais velho, que ganha mais que nós. Então, é uma questão que tem que cuidar, a gente tem que acompanhar. Aqui, por enquanto, são só suposições e informações de bastidores que nós temos. Jesus. Diogo, e acho que Celestino pode contribuir aqui também. A reforma tributária proíbe as empresas de concederem benefícios fiscais. Não acontecerá a fuga das empresas dos estados com carência de infraestrutura? Não são as empresas, né? Os estados e os governos estão impedidos de dar o benefício fiscal. Gente, é uma nova realidade que a gente vai ter que conhecer. Então, o fato de não dar o benefício é para não ter a guerra fiscal. Agora, sim, há uma tendência de se buscar uma maior infraestrutura, porque já que eu vou pagar mesma condição de imposto numa pequena cidade que me dá menos condição ou numa grande metrópole que me dá mais, é uma tendência natural. Mas a compensação disso talvez se dê pela arrecadação no local do consumo. Então, essa pequena empresa, pequeno município, tudo que consumir no Brasil afora, a arrecadação vai ficar dentro dela. Né? Última pergunta, e aí depois vocês fazem as considerações finais.
O governo fala muito em igualdade tributária, mas na prática esse princípio de isonomia não parece ser praticado. Qual a visão de vocês? Vai, político. Pessoal, muitos de nós aqui, eu vejo vários rostos que caminham no meio da política, né? Nós já vimos governos de direita, de esquerda, de centro, indefinidos. Na verdade, no fim da conta, nenhum governo quer perder a arrecadação, seja ele quem for. Tá? Não vamos nos iludir. Daqui a uns dias nós vamos ter mais uma campanha eleitoral e nós vamos certamente ver o candidato A, B, C, D e vai falar assim para nós: eu vou reduzir a carga tributária, eu vou diminuir imposto, a sociedade não aguenta mais. É conversa. A sociedade vai se defender de aumento da carga tributária pela ação, pela inserção lá no meio, pela atuação diária. Política é um negócio que a gente faz de manhã, de tarde, de noite. Esquece o que nós fizemos nos últimos 40 anos. Nós estamos colhendo hoje aqui, hoje no sentido amplo, aquilo tudo que nós semeamos nos últimos 40 anos. Alguém contou para nós que política é uma coisa ruim, Diogo, que ser político é feio, que todo político é bandido. Se tiver político bandido, faz assim: pega o CPF dele e denuncia. Põe lá no Ministério Público, se ele é criminoso, que vá para a cadeia. E aquele político que é bom, vamos nos aproximar dele, vamos influenciar dele, ou nós pautamos o político, ou ele será pautado por alguém e vai pautar a nossa vida, que é o que aconteceu aqui com a reforma tributária. Não tem outro caminho. A nossa defesa tem que ser nesse sentido. A carga tributária não vai diminuir, esqueça. No médio e longo prazo, se a gente for muito forte, muito atuante e muito convincente, talvez a gente consiga reorganizar o Estado, reforma administrativa, privatização de áreas que não são estratégicas para a sociedade por estarem no Estado. O Estado não pode ser um Estado fazedor, ele tem que ser um Estado regulamentador, e aí sim a gente vai começar a criar condições para, ao longo do tempo, diminuir carga tributária. Até lá eu não nutro nenhuma expectativa de que a gente diminua, pelo contrário, talvez a gente consiga, com muito esforço, se defender para manter a mesma carga que nós estamos hoje, o que eu honestamente, Diogo, eu não acredito. Nós passamos 2 ou 3 dias agora em Brasília e ouvindo diversas fontes, assim, a sanha por gastar dinheiro é gigante. E não se iludam que essa sanha é do Haddad, é do Lula, é do Bolsonaro. A sanha é do ambiente político. Todo deputado quer sua emenda, todo prefeito quer uma emenda para fazer um asfalto, para fazer... É o modus operandi do Brasil. Consumir, 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 e depois a gente dá um jeito de pagar a conta, dando cheque pré-datado para algum dia alguém cobrir esse rombo. Reforçando a fala do Celestino, gente, a gente milita neste meio aqui, na parte legislativa, política e tributária. Nunca vai ter, não tem a questão do viés ideológico. Nós temos 2 grandes exemplos, 3, que eu vou dar para vocês, de metodologias ardilosas para arrecadar, que vêm de décadas. Então, se passaram todos os vieses políticos e ideológicos no governo. No não aumento, não atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física, Simples Nacional, adicional do imposto de renda. Por que isso não acontece? Porque precisa de lei para alterar. Então, precisa mobilizar todo o Congresso Nacional para repor a inflação de uma tabela. Olha, se pessoa física ou pessoa jurídica aumentam seus preços ou arrecada mais por uma inflação, por uma reposição de contrato, é a coisa mais natural do mundo. Aí a tabela não aumenta, a gente paga mais imposto. E para atualizar as tabelas de impostos, precisa de uma lei. Que absurdo! Então, todos os governos se valem disso, silenciam e aumentam as arrecadações. É o silêncio conveniente, né? Diogo, Celestino, 3 minutos finais. Considerações. Eu fiquei sabendo pelas meninas que eu tinha 3 minutos a mais. Olha que legal. Vai, Diogo, você é o nosso convidado. Eu cedo
2 dos meus 3 para Eu ti. nunca fui mediado por uma pessoa da área da tecnologia, é mais pontual, né? Geralmente, advogado, a gente fica o dia inteiro falando. Eu sou advogada de formação, Não. para piorar, mas eu acho que a tecnologia ficou mais Bem atuante. bem mais forte. Bom, gente, para fechar aqui, eu primeiro agradecer a oportunidade de novo. São ambientes importantes. A gente precisa criar esse tipo de debate. A gente precisa extrapolar a reforma tributária da área contábil e jurídica. Os empresários, como vocês, precisam se inteirar pela mensagem final que ficou na apresentação. Eu quero trazer uma última colocação, e aí a gente fecha com a nossa participação aqui. Mas o sistema tributário nacional, hoje, né, ele tem 2 tipos, o sistema cumulativo e não cumulativo. O cumulativo é aquele que se paga uma alíquota sobre o faturamento, o imposto de renda, o ISSQN e tal. E o não cumulativo é aquele que está embutido lá no preço que debita, que credita, tal. É o ICMS um exemplo. Vocês não precisam ser contadores, mas se nós pegarmos o ISSQN e o ICMS, qual que tem mais litigiosidade? Qual que tem mais contencioso? Qual que dá mais problema? Qual que dá mais margem de interpretação? É o ICMS, que é aquele saco de gato, né, que a gente debita, acredita, interpreta, consome, vê onde vai, tal. E o ISSQN pagou lá um percentualzinho do seu faturamento. O que a reforma nos trouxe? A gente pegou esse sistema que dá menos problema e joga para dentro do que dá mais problema. Então, a gente piorou, sob o argumento que funciona assim no mundo. Aí vocês entenderam, quando no começo eu perguntei, será que o Brasil integra este mundo que eles falam? Porque a gente está trazendo... ok, a não cumulatividade é justa, a gente paga o imposto só da nossa etapa da cadeia. É justa, gente. Mas eu não sei se o pessoal já percebeu, mas o Brasil é um pouco diferente disso. O Brasil nada é concreto. O Brasil tudo é discutível. Tudo é malandragem. Então, por que não simplificar e fazer uma coisa... O Simples Nacional, gente, foi o maior movimento de reforma tributária, extremamente exitosa, que já está fazendo aí 30 anos. Não, o Nacional 20, né? 2006, 20 anos. Então, os exemplos positivos a gente não usa. Mas passou, acabou. A gente precisa olhar para frente agora. E o olhar para frente são essas reflexões que a gente trouxe de analisar os seus negócios e de, como trouxe o Celestino, propagar isso. Então, mais uma vez, eu parabenizo a SIC, parabenizo o Conselho da Mulher. Esse ambiente é extremamente importante, e o momento é agora. Não adianta fazer depois. Quer dizer, quanto mais avançar, menos tempo temos de preparação e de ações. Então, obrigado pelo ambiente, pelo convite. Agradeço vocês pela paciência e participação. E eu passo aí entrego a minha participação. Muito bem. Obrigado pelo convite de estar aqui na nossa casa, né? É tão bom estar na SIC. Diogo, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui. E eu espero, senhoras e senhores, tê-los desafiado e motivados, repito, apenas a nossa indignação não vai resolver nada. Não vai acontecer nada. Você vai ter uma gastrite, talvez o teu antiácido possa resolver. Não sei qual é a marca que tu indicaria, mas não vamos fazer propaganda, né? Então, vamos transformar essa indignação que nós todos temos, não só com esse fato, mas com N situações que estão ocorrendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu vejo vários presidentes de sindicato por aqui. Todos nós, na sua atuação, tem um sindicato para representar, tem a SIC para representar. Atua, vai lá dentro, te associa, influencia, procura levar as suas razões, procura fazer essas trocas, essas conexões, porque é isso que vai transformar. Se a gente não transformar a nossa indignação em algo novo, em algo que possa mudar o rumo das coisas, repito, não adianta. Tira a tua indignação, porque tu só vai ter uma úlcera a mais. Obrigado. Agora não é mais uma boa semana, né? Um bom final de semana, afinal de contas já é quinta-feira, eu sei que muitos daqui já nem vão voltar para a empresa, né? Como assim?
Ah, tem pessoas muito mais tranquilas que nós aqui, né, Graça? Vamos direto para o contador agora. Eu ainda vou fazer um negócio dos poucos que eu sei fazer, que é emitir nota fiscal, né, que é o que gera todos os outros programas sociais. Mas eu sei que alguns aqui já estão de folga, já estão de final de semana, então um bom final de semana. E obrigado mais uma vez por terem estado aqui conosco. Celestino, muito obrigada. Diogo, muitíssimo obrigada. Eu acho que o recado, né, a gente tem um ditado popular que diz que a ignorância é uma bênção, né? E eu acho que o recado desse café é não, a ignorância não é uma bênção e a gente precisa, na verdade, saber, entender e buscar como nós vamos realmente nos posicionar diante de tudo isso, porque senão a onda vai passar e a gente só vai ser afogado, não vai ter muito o que fazer. Então, da nossa parte, de novo, muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero que, como Conselho da Empresária, a gente tenha cumprido aqui o nosso papel de trazer um café com realmente informação para todos vocês. Uma ótima continuidade de semana, um bom final de semana e até as nossas próximas ações. Segunda-feira já tem RA de novo, né, Celestino? E em junho temos o nosso novo Café com Informação. Um ótimo dia a todos. Obrigada pela presença.